Meu nome é Tânia Salgado e eu fui convidada pela minha querida Triana para participar desse projeto lindo da Bruna Nassif, que é o Sinergia, Abrace Sua História, onde cada professora de dança e bailarina conta sua trajetória nesse universo dançante. Então eu vou contar a minha, que é bem diferente. Meu primeiro contato com dança foi bem pequenininha, aos 3 anos de idade. Minha mãe me levou para fazer aulinhas de balé e de piano. E eu me lembro bem das tampinhas de garrafa sobre as teclas do piano e as nossas aulinhas, que eram bem lúdicas, né? Depois eu dei continuidade para o balé, mas de uma forma bem despretensiosa. Eu nunca tive muita aptidão para o balé. Aos 12 anos eu comecei a fazer jazz, mas fazia aula na escola, então não era nada assim. Nunca parei para pensar em ser uma profissional de dança. E assim que eu fiquei mocinha, que aí o quadril largou e eu me sentia muito pesada assim para as aulas de balé, eu parei. E a minha paixão passou a ser esporte. Eu adorava handball e academia. Meu Deus, a academia, eu fui rata de academia. Então eu ia para academia, fazia aeróbica de alto impacto, saía da aeróbica, ia para musculação, daí saía da academia, ia para minha casa e continuava a ginástica no quarto, pulava corda. Então, eu não tinha nada a ver com esse universo, que é o universo do feminino. E o que aconteceu? Eu me machuquei com aeróbica de alto impacto. Eu tenho hoje 54 anos, então eu sou daquela geração que se machucou porque não existia tênis que absorvia o impacto, né? E eu me machuquei bastante, então eu tinha dores fortes nos joelhos e nos tornozelos. E o ortopedista na época sugeriu que eu fizesse Tai Chi Chuan. Eu sou de São Paulo, né? E eu procurei um local que existe até hoje, que é a Palas Atenas. É uma escola de filosofia clássica que promove algumas atividades físicas diferentes. E o Tai Chi foi um achado nesse lugar. Eu fazia Tai Chi com Maria Lúcia Lee. Hoje ela é uma autoridade, né, no assunto, e no Qigong também. E o Jaime Cook, que é outra autoridade, era o assistente dela. Então ela dava 20 minutos de filosofia oriental e começava a prática. E eu me apaixonei pela filosofia, mas pela prática não, e era bem difícil. Muito novinha, na época eu estava com 19 anos, as pessoas eram mais maduras e não tinha nada a ver comigo. E o Jaime, quando ele percebeu isso, ele me perguntou por que eu estava praticando Tai Chi Chuan. Quando eu contei que era para regeneração de articulação, ele imediatamente me indicou a dança do ventre, porque ele dava aula para 2 bailarinas de uma casa de chá chamada Kaner Khalili. E aí começa a minha história. Eu fui para o Kaner Khalili para conhecer a tal da dança do ventre. E eu assisti logo de cara a Shams, Najwa, a Lulu, que na época era Lulu Sabonge, a Fátima Fontes e a Munira. Então assim, um time, né, de bailarinas, além de lindas, maravilhosas, tecnicamente, a dança era mágica. Eu fiquei super encantada. E na saída, no caixa, tinham uns panfletos, né, divulgando as aulas da Lulu, e a Lulu prestava uma pequena homenagem à professora dela, que era a Charazade. E tinha o telefone da Chara, né? Daí eu peguei e liguei, que era uma armênia, uma das precursoras da dança do ventre no Brasil, que na época já tinha 54 anos, e era uma mulher assim muito interessante. E aí eu fui fazer aula com ela estava machucada, tinha machucado uma das pernas e começou pelos snooges. E fazer aula com a Sherazade era uma aventura, né? Então assim, no primeiro dia de aula já te filma
e ela tinha um olhar muito diferente de mulher do Oriente, né? Não tinha essa didática que temos hoje. Siga-me os bons, ela dava aula e você tinha que pegar, mas ela respeitava a individualidade de cada aluna. Portanto, todas as mulheres que passaram pela Shahrazad têm trabalhos diferenciados, porque ela realmente despertava esse lado autêntico, né, da dança. Mas, às vezes, assim, era um desafio ir para as aulas dela. Então, chegou um momento que eu achei que estava passando um pouquinho do meu limite pessoal, né? Até porque hoje eu olho para trás e na verdade eu estava buscando muito mais coisa na dança oriental do que passo de dança. Aí eu fui fazer aula com a Lulu. A Lulu estava grávida do seu segundo filho, né? E aquela mulher grávida dançando a dança oriental era encantador. Mas era muito encantador e a Lulu muito mãezona, ainda grávida, e eu sentia esse acolhimento e eu comecei a perceber essa coisa do universo do feminino e aquela menina louca por esporte radical e por ginástica começou a mudar. Aí eu tive uma terceira professora, eu só sei o nome dela, Márcia Nogueira, e ela era uma Wicca, né? E ela tinha uma tatuagem de uma serpente que vinha da perna, terminava no seio, uma psicoterapeuta, uma psicóloga junguiana, e a aula dela era particular, era uma sala, ela, a aluna, uma mesinha e o som, só. E ela foi a primeira pessoa a me falar sobre a origem da dança, sobre as sumerianas. Eu tenho uma fotocópia que ela deu para mim de uma matéria falando sobre a importância do sangue menstrual na saúde da mulher. Meu Deus, eu entendo disso hoje, né? Mas me despertou muitas coisas. E ela mesma um dia disse para mim, quem sabe daqui a uns 5 anos você não tem um trabalho terapêutico? E foi uma profecia, porque 5 anos depois eu tinha um trabalho terapêutico. Depois dela, eu tive uma outra professora, que se chamava Laura, que era, na verdade, uma fisioterapeuta, e ela trabalhava com algumas técnicas bem diferentes, eutonia pélvica, andiginástica, e a dança do ventre para trabalhar quadril, para trabalhar pelve, postura. Era bem legal a aula dela também. E aí, eu comecei a dar aula. E aí eu comecei a dar aula na minha casa. Então eu morava sozinha, na verdade com uma amiga, e a sala não estava decorada ainda. Eu aproveitei que eu tinha móveis e comecei a dar aula particular. Gente do céu, a minha primeira aluna chega com o nervo ciático inflamado. Então, quando eu cheguei, ela chegou e me disse que ela estava com o nervo ciático inflamado. Eu pensei, meu Deus, não pode mexer o quadril, o que eu vou fazer? E ela me disse assim, meu acupunturista que indicou. Aí eu pensei, meu Deus, como assim, né? A minha segunda aluna chegou com um mioma imenso. Ela foi diagnosticada com um mioma do tamanho de uma laranja e alguém disse para ela que a dança do ventre poderia melhorar a oxigenação dos ovários, do útero, do quadril e melhorar tudo isso. E eu achei aquilo muito estranho. Aí veio a mãe de uma aluna que estava em depressão porque estava se separando e ela via na dança do ventre uma saída para muita coisa e eu não via nenhuma saída. Eu ficava meio de saco cheio, inclusive. Eu queria dar aula, eu queria dançar, eu queria coreografar, eu queria fazer apresentação no final do ano. E aí veio a terceira aluna doente, que foi um estupim para mim, foi a gota d'água, uma menina de 13 anos que já tinha perdido um ovário e a mãe marcou um café na casa dela para me contar que ela via na dança do ventre uma esperança de que essa menina não perdesse o segundo ovário. E eu conversei com ela, assim, muito espantada. Eu falei, olha, eu não sei, eu não tenho muito conhecimento a respeito disso. E aí ela falou a coisa mais espantosa, que ela era uma espírita kardecista e que ela tinha recebido essa indicação de que essa menina precisava fazer um trabalho com ancestralidade e que a dança iria ajudar. Veja só.
aí, logo em seguida, caiu na minha mão o livro da Lucy Pena, Dança e Recria o Mundo. E a Lucy tinha sido aluna da Charazade também e estava recebendo no consultório mulheres praticantes de dança do ventre, tendo sonhos e entrando em contato com arquétipos e simbologias muito antigas e ancestrais, e ela começa a pesquisar. E aí o livro dela fez muito sentido para mim. E aí que eu entendi que por livre e espontânea pressão eu estava sendo colocada para trabalhar com o lado terapêutico, que na antiguidade seria um lado ritualístico da dança, mas hoje a gente vai chamar isso de terapia. E aí comecei a fazer vários cursos e fui me formando, uma terapeuta complementar holística, né? Até chegar em 2014, que eu encontrei a Mônica Giraldez e acabei fazendo o curso livre em giniterapia, que hoje é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. E o que é um giniterapeuta? É um profissional que cuida da mulher. Cuida da mulher, entende o universo feminino e cuida da mulher para que ela cuide da vida. E aí eu utilizo esses saberes e esse conhecimento junto com a ginecologia natural para agregar valor nesse meu trabalho. Então hoje eu trabalho a dança como uma terapeuta pélvica, né? Mas não trabalho mais só com ballet egípcio, eu trabalho também com danças ciganas do mundo, mas eu acabei idealizando uma prática que eu chamo de indance, que é para cuidar do feminino do corpo da mulher e sempre me baseando em todo o conhecimento que eu fui acumulando nessa trajetória toda, né? De mulheres em busca do seu sagrado através da dança. E tenho um espaço em Curitiba e é isso que eu faço. E eu vou indicar 3 mulheres maravilhosas que também têm com certeza uma história bem interessante para contar para vocês. A primeira é a Vanessa Yara, que eu super admiro. Essa mulher dançando ballet oriental, romântico, é algo, né, de muito especial. E a Asbel Macan, que mora aqui em Curitiba também, que é uma mulher especial. Eu acho ela uma mulher especial, a forma como ela lida com o corpo dela, a potência da pelve dela, e ela dançando ballet também não tem para ninguém. E a terceira é a Dayana, lá de Indaiatuba. Nós temos uma parceria profissional, ela me leva às vezes para o espaço dela lá no interior de São Paulo. Mas o que eu acho de mais interessante nela não é que ela é professora de dança, ela respira dança, né? Ela é muito encantada com a dança. E ela vai contar a história dela para vocês também. Tá bom? Então, um beijo no coração de todas.